Paz do Senhor, jovens, tudo bom com vocês? Hoje estou sozinho, mas não tão sozinho. Paulinho aqui, está comigo em intercessão. Por motivo de força maior não pôde estar conosco, mas eu tenho a certeza que teremos uma boa aula no dia de hoje. Estamos estudando o trimestre Ensina-nos a Orar. Estamos na lição de número 8 hoje. Nós já passamos o que significa orar, já passamos por alguns exemplos de oração que marcaram as Escrituras, sendo eles Abraão, Moisés, Ana, Neemias, Jeremias, Daniel, e hoje iremos estudar sobre Abacuque. Lição de número 8, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Como está a sua esperança nos dias de hoje, ainda com pandemia, mas já com esperança de uma luz do fim do túnel aí, vai? Texto do dia, olha o que está dizendo nessa lição de número 8. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A síntese da lição diz assim, a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprendemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e com ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Como de costume, a lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro, a iniquidade de Judá, o castigo de Judá, o segundo tópico, e o terceiro, a oração de Abacuque. O texto bíblico ele está em base no Abacuque capítulo 3, do versículo 4 ao 6 e dos versículos 15 ao 19. Depois, com mais tempo, o Abacuque é um livro pequeno, possui 3 capítulos. Tenho certeza que não será um tempo desperdiçado, e sim um investimento que você vai fazer na sua vida. Bom, nessa lição nós temos um propósito que é aprendermos acerca da resposta de Deus que Deus dá para Abacuque, e entendermos o momento em que Judá estava vivendo, que foi um triste momento da história para o povo de Judá. Mas que através deste conhecimento, deste estudo, desse ensino, nós temos condições de entendermos que ainda há tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos, que muitas vezes somos condicionados a enfrentar. Tá? Estamos falando de um profeta, então nós vemos que dentre os diversos profetas mencionados no Antigo Testamento, cada profeta tinha ali a sua missão. E aqui eu trago para vocês uma relação desses profetas, a época do ministério que esses profetas estavam falando e também quem eram os receptores, dessas profecias. Então nós temos um grupo de profetas do pré-exílio, ou seja, antes do exílio. Nós temos aí Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, o próprio Abacuque, Sofonias, Oséias, Amós, Obadias, Jonas e Naum. Todos esses profetas, a época do ministério deles foi de pré-exílio. Quem eram os preceptores desses profetas? Na grande maioria desses profetas foi Judá, a parte sul de Israel. Nós temos Oséias e Amós voltado mais para a parte norte. Nós temos também profetas, falando agora num contexto geral de profeta, profetas durante o exílio, que nós temos ali Ezequiel, Daniel, e nós temos profetas após o exílio, que foi Ageu, Zacarias e Malaquias. E esses profetas aí, quem eram os receptores dessas mensagens, eram no próprio contexto da Babilônia, que o povo estava lá, e também em Jerusalém. Bom, entrando um pouquinho na lição, já falando sobre o primeiro tópico, a iniquidade de Judá, o que estava acontecendo? Qual era o contexto histórico? Nós já comentamos aqui em algumas lições que grandes eventos vinham acontecendo com o povo de Israel, seja do norte ou seja na região sul. Então, grandes eventos haviam acontecido e haviam sacudido o mundo ali, pouco antes desses escritos de Abacuque. O que estava acontecendo? Israel do norte haviam sido levados cativo pelos assírios. Pouco tempo depois, os caldeus atropelaram os assírios, derrotando ali, e agora se tornando uma nova potência mundial. E aqui eles já tinham
Judá no radar deles como vítima em potencial, né? Nabucodonosor vindo, expandindo o seu poder, o seu reinado crescendo. E aí, num período de 20 anos, os caldeus já haviam varrido Judá, provocando destruição geral, como nós comentamos. Mesmo com essa destruição, havia um remanescente que tinha ficado em Judá, e eles acabaram sendo deportados. Mesmo assim, foram deportados para a Babilônia, ali por volta de 598, 597 a.C. De um lado, você tem um contexto histórico de guerra, a guerra está pegando ali, está um clima difícil, desolação, destruição. Do outro lado, você tem os profetas que estavam culpando todo esse declínio desse povo em virtude da sua apostasia, por essas calamidades que estavam acontecendo. Tanto é que nós vemos essa evidência, esse registro, lá em Abacuque, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, onde ele descreve essa depravação que ali estava instaurada. Ou seja, de um lado você tem a área econômica e a área política sendo abalada, a área militar sendo fragilizada em virtude de uma série de acontecimentos. Do outro lado, você tem os profetas mencionando e colocando como argumento, como justificativo do porquê desse declínio. Por que tudo aquilo estava acontecendo agora nesse momento? E aí Abacuque ele vai lá e registra isso no seu livro, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4. Diz assim, o Senhor, quando tempo ainda vou te pedir, Senhor, quanto tempo ainda vou te pedir ajuda? Antes do Senhor me escutar, eu grito ao Senhor, mas eu grito em vão. Não recebo resposta. Socorro, assassinato é o meu grito, estava dizendo Abacuque, mas ninguém aparece para socorrer. Ou seja, o clima estava caótico lá, estava um caos e um sofrimento naquele lugar. Versículo 3. Será que tenho que assistir todo esse pecado e toda a tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existem violência, chantagem. Homens que dão a vida por uma discussão, por uma briga. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muitos mais numerosos que os justos. O que manda é o dinheiro por fora e a desonestidade. Ou seja, estava um verdadeiro caos, já não havia interesse legítimo e arrependimento de buscar a Deus. Então, sobre esse contexto caótico de sofrimento e de guerra, você tem agora uma evidência de uma apostasia, de um abandono, de uma fragilidade espiritual ao qual os profetas estavam provocando, que essa seria uma consequência de que estava acontecendo agora com o povo de Judá. E aí a gente começa a perceber que não está muito diferente dos dias de hoje. Se nós formos perceber a iniquidade que passam-se os anos, né? Mudam-se as estações, mas as pessoas continuam muitas vezes com as mesmas práticas. Se não fosse a graça do Senhor, temos certeza que não estaremos aqui. E agora, vivendo em um tempo de pandemia, o que está acontecendo, né? Outras desgraças em virtude, vamos entender assim, que em virtude da desobediência, em virtude da indiferença que as pessoas acabam tendo em relação a Deus, como consequência do pecado, nós vamos colher maldade, nós vamos colher crueldade, nós vamos colher miséria, nós vamos colher fome, nós vamos colher destruição. E eu trago aqui alguns indicadores que eu pesquisei, onde eu vou falar sobre o desemprego, e aí fazendo um link com o que o professor tem, com o que o autor da lição está linkado em relação à fome, a crescente da fome, e aqui eu faço uma comparação com o nosso país, esse indicador da fome, e aí eu vou atrelar o desemprego. Vou falar um pouquinho sobre o divórcio que aconteceu e que se agravou na pandemia, e também falo na questão de suicídio. Então são 3 indicadores para mostrar que o ambiente não está favorável, que se nós não nos aproximarmos de Deus, seremos mais uma das vítimas das consequências, porque tudo aquilo que o homem plantar é o que ele vai semear. Não tem como ele plantar laranja e colher banana. Até que a ciência consiga fazer isso, eu digo para vocês que num ambiente natural, dentro do sistema que Deus criou, isso não será possível. Tá? Então, falando um pouquinho de desemprego, olha o que acontece. Hoje, o ano 2020, ele fechou com um alto índice de desemprego muito maior do que 2019. Já atingimos uma casa aí dos 14 milhões de desempregados, 14 milhões de brasileiros desempregados. Aonde que isso aconteceu? Quais foram as regiões do nosso país aqui que isso aconteceu? Bom,
houve um aumento em relação ao ano passado para esse ano de quase 47% na região norte. No Nordeste, quase 69%. No Sudeste, 39%. No Sul, 16% para 17%. E no Centro-Oeste, 25%. Então, desses 14 milhões, 1,3 milhões no Norte, 3,9 no Nordeste, no Centro-Oeste do país, 1 milhão de pessoas, no Sudeste, 6,2 e no Sul, 1,4, quase 1,5. Ou seja, é uma massa de pessoas que está sendo desempregada. Isso faz com que o aumento do trabalho informal ele cresça, e aí muitas vezes tem que vender o café para almoçar, tem que vender o almoço para comer a janta, e aí tem que vender, enfim, e aí vocês estão entendendo o que eu estou querendo comparar. O fato é que o número de desempregados por região aumentou em relação à pandemia, devido à crise sanitária, mas que, consequentemente, atingiu a área econômica. Isso faz com que as empresas tenham que se reestruturar. Então, se mesmo dentro desse ambiente corporativo, nós, como cristãos, nós não temos condições de ser guardados pelo Senhor, seremos mais uma vítima, e talvez você que esteja me assistindo também foi mais uma vítima de um desemprego, mas eu tenho a certeza que se você está confiante no Senhor, vamos ver aqui conforme o comportamento de oração e de intimidade com Deus que Abacuque tem. Se você estiver firme no Senhor, eu tenho a certeza que o melhor de Deus está por vir para a sua vida. Mas não somente a fome. Nós temos outros problemas que acabaram se desencadeando, como, por exemplo, o divórcio. Naquele momento em que, diante dos homens, você confessou, ou a pessoa confessou, olha, eu te aceito na saúde, na pobreza, na doença. Faltou mencionar na pandemia, mas brincadeiras à parte, mas eu mesmo conheço, no mínimo, 2 casais que, durante a pandemia, acabaram se desligando, mesmo sendo convertidos. É uma triste realidade. O número de divórcios extrajudiciais no ano de 2000, registrado no segundo semestre do ano 2020 foi de 43.859 casais. É 15% maior que o ano passado. E isso vem acontecendo de forma exponencial. E hoje, com toda essa tecnologia, ela favorece ainda uma agilidade para que esse trâmite, esse processo ele aconteça. Então, eu repreendo em nome de Jesus, se tem algum aluno aqui que esteja ouvindo, porventura, por algum motivo, está ouvindo essa aula agora aqui e está passando uma crise no seu relacionamento, olha, em nome de Jesus, que o Senhor lhe conceda vitória, que em nome de Jesus o Senhor possa transformar, possa mudar esse cenário que você possa estar vivendo. Eu tenho a certeza que, se colocado nas mãos do Senhor, tenho a certeza que, se você se posicionar diante de Deus, o Senhor, sim, tem sempre uma saída. O Senhor coloca a porta onde não tem, o Senhor faz milagres onde nós menos esperamos. Somente Deus é capaz de agir no sobrenatural. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Mesmo muitas vezes eu ou você, nós não sendo merecedores da graça, não sendo merecedores do seu amor, Ele ainda assim age com misericórdia, Ele ainda assim é capaz de reverter o quadro. Aquilo que para nós parece ser impossível, aquilo que para nós parece ser tão grande, tão desafiador, o Espírito Santo me faz lembrar Jesus e os discípulos ali, Mateus capítulo 8, se não me falha a memória. Os discípulos estavam no barco, eram pescadores, sabiam nadar, mas as ondas, a água entrava dentro do barco, estava agitado, parecia que não tinha mais solução, parecia que não tinha mais jeito. Mas Jesus estava no barco. E quando eles decidem procurar o Mestre, aquilo que parecia ser sobrenatural aos homens, porque o vento, a tempestade estava muito forte, as ondas estavam muito assolando o barco, Jesus ele repreende ali os ventos e o mar, lhe obedecem, e ali os discípulos ficam encantados com a tamanha grandeza, a ponto deles disserem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tenha certeza que este Jesus, que é todo poderoso, que fez algo muito maior por mim e por você, Ele ainda é capaz de reverter e de repreender esse cenário. Basta você buscar e recorrer a Ele. Falamos já sobre fome, falamos já sobre divórcio,
falamos já vamos falar agora sobre o suicídio. Então a gente está falando aqui num contexto, só lembrando um pouquinho, a gente está falando num contexto em que Judá estava vivendo uma iniquidade, estava vivendo uma indiferença, vamos chamar assim, em relação à fé, caminhando para a apostasia, cenário de guerra, cenário de conflito, perdendo as batalhas, os profetas acusando esse momento de instabilidade, de fragilidade, diante de tudo aquilo que eles estavam plantando, e agora nos dias de hoje, a humanidade caminhando de mal a pior, fome aumenta, a destruição nos lares está aumentando, mas também aumenta o suicídio, né? Então, quando a gente olha aqui no Brasil, dados de 2019, nós temos um alto número de suicídios por região. Por exemplo, São Paulo, no ano passado, 2.500, Pernambuco, 2.200, no Paraná, 2.038, Minas Gerais, quase 1.400, no Ceará, quase 1.400, no Espírito Santo, 800, Santa Catarina, quase 800, Bahia, 600, Goiânia, 428, e assim vai. São números crescentes. Qual é a faixa etária que isso está acontecendo? A principal faixa etária é dos 20 aos 24 anos, em torno aí de 2.000 pessoas. Qual é a sexualidade? Masculina, com 8.000 mortes, e o feminino com 6.000 mortes. Aí eu tenho uma abertura por raça, por cor, e se você for de Curitiba e esteja assistindo a nossa aula, tenho certeza que na aula presencial você vai ter um pouquinho mais desses detalhes. Mas nós vemos uma certa influência aqui de diversas mídias, de diversas ferramentas que a internet dispõe, sejam elas jogos virtuais, ou seja, qualquer outra ferramenta que dispõe hoje da tecnologia, influenciando essas práticas. Hoje as pessoas elas recorrem a muitas outras coisas, recorrem a muitas outras alternativas para encontrar felicidade, para encontrar um momento de distração, para encontrar uma alegria, para encontrar um amor, para encontrar uma satisfação. E nós vemos que essa procura por aquilo que é material, ela é momentânea e ela é ilusória. Nós vemos os índices de suicídio, vejam que de 2015, 16, 17, sempre na casa dos 1.400, 1.600 ali, crescendo bastante em relação a esses dados, ao suicídio. O cuidado que nós temos que ter com o próximo, se você é um líder que está ouvindo, o contato que você precisa ter, se você não é líder talvez num departamento da igreja, mas se você é líder da sua família, se você é líder no trabalho, se você é líder na escola, aonde quer que você esteja, para pelo menos uma pessoa, tenha certeza que alguma influência você exerce. E o cuidado que você tem que ter, a chama que você precisa ter de Deus, ela tem que ser muito forte. Talvez com a sua fala você não vai ter oportunidade para falar do amor de Jesus, mas que o seu gesto, que o seu testemunho falem muito mais altos por você, tá? Vivendo em tempos de iniquidade, então, voltando agora para a lição, Abacuque, ele não tinha mais nada ao que fazer, senão questionar a Deus o porquê que estava acontecendo aquilo e quais eram as consequências que viriam a acontecer do juízo mau que estava por vir. O profeta, ele clamava, movido por amor de Deus e pelo desejo ardente de restauração. E aqui alguns teólogos fazem um link com o que está acontecendo, semelhante ao que acontece com Jó. Tá? Só que o profeta ele coloca em questão agora o porquê que o julgamento viriam por pessoas ímpias. E aqui ele coloca, não colocando entre pecadinho e pecadão, mas aqui ele coloca por mãos ímpias, ou seja, muito mais pecadores do que o povo de Israel, do que o povo de Judá estava enfrentando aqui. Ele coloca isso em xeque. E aí o profeta ele evidencia a sua dor ao ver os justos serem vítimas de atrocidades daqueles que seriam impostas por pessoas iníquas. Então pense bem, a iniquidade é uma infeliz realidade dos nossos dias. Como você tem lidado? E aí a pergunta que fica, como é que você tem lidado com essas ameaças diárias ocasionadas pelas influências do mundo? Diante desse contexto, o castigo vem sobre Judá. E nós vemos que o mundo ele é feito de escolhas.
Nós temos o exemplo de Paulo dizendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, aquilo que semearmos, também colheremos. O autor ele traz um exemplo de Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 26 a 28, onde ele diz: eis que ponho diante de vós a maldição e a bênção. Quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então, nós somos impulsionados diariamente a escolher se a gente quer o bem, se a gente quer o mal, se a gente quer crescer ou se a gente quer ficar indo para trás, né? O cuidado que nós temos que ter em crescer profissionalmente, crescer em família, crescer nos sentimentos, mas crescermos principalmente na fé. Se nós não temos condições de plantarmos ali um jejum, uma oração, um momento de oração com Deus, seremos absolutamente e certamente seremos fragilizados em todas as outras áreas da nossa vida. Que era o que estava acontecendo. Sobre aquilo que Judá estava plantando, eles iriam colher agora uma justiça divina. Mas o que o profeta está colocando nesse momento de castigo de Judá, vamos chamar assim, Abacuque está com o coração apertado e ele coloca diante de Deus esse sofrimento dos justos. E aqui ele coloca talvez um questionamento: por que os babilônicos? Por que esse instrumento, seriam eles um instrumento por Deus para destruir, visto que eles eram um povo iníquo? E qual é a resposta então que Deus dá para eles? A resposta que Deus dá é simplesmente que existe tempo para todas as coisas. E haveria sim um tempo em que esse povo seria castigado. A justiça ela deve ser vista meio à vontade de Deus e ao tempo de Deus para a nossa vida. E muitas vezes isso é difícil nós entendermos. Quais são os meios, que Deus utiliza para nos exortar, para nos consolar, para nos confortar. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. E foi assim com diversos homens da palavra do Senhor que nós vimos acontecer. E aqui não está sendo diferente. Nós precisamos entender que o confiar em Deus não importa as circunstâncias. Existem diversos hinos que nós cantamos nesse sentido. O indivíduo fiel, ele precisa confiar na bondade de Deus, mesmo que em meio a sofrimentos físicos e ao julgamento, teremos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Foi sobre esse contexto que foi escrito o versículo: o justo viverá por sua fé. E alguns acreditam que o justo viverá por sua fidelidade. Aqui eu trago algumas qualidades da fé, Então, as Escrituras, elas visam produzir a fé nos seus leitores, e a gente tem uma referência que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Depois leia aí, dê pausa no vídeo e leia esse trecho da Bíblia. A fé é guia da vida espiritual, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Sem fé é impossível agradar a Deus, muito conhecido, Hebreus 11, 6. A fé opera pelo amor, Gálatas 5, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 5 e Filemão capítulo 5. A fé produz a esperança, Romanos capítulo 5, versículo 2. E a fé torna a oração eficaz, Mateus capítulo 21 e versículo 22. Diante de todo esse contexto, nós chegamos então na oração de Abacuque, que, diferente da maioria dos profetas, onde eram agentes para transmitir aquilo que Deus queria, esse livro de Abacuque, nós observamos que se destaca a evidência da intimidade que o profeta tinha com Deus, e a oração dele é mais um diálogo profundo entre Deus e o profeta. Nós percebemos que isso é algo raro que acontece na Bíblia, e o autor lembra aqui o exemplo de Moisés no capítulo 33, lá no Êxodo. Quando Moisés, a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus como se fala com um amigo qualquer. Ali em Êxodo 33, 34, mostra o agir de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus e a intimidade que Moisés tinha com Deus. Então são poucos esses momentos que é mencionado na Bíblia de uma intimidade de uma pessoa que tem condições de questionar a Deus. Mas não era só questionar por questionar. Diferente daquela fase pré-adolescência que questiona tudo e sem ter muito fundamento, nós vemos que
Qual que era esse questionamento de Abacuque? Veja lá no Abacuque capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então, quando a gente começa a analisar o perfil desse julgamento de Abacuque, nós vemos que ele está enviesado para a intercessão, porque esse questionamento ele não foi simplesmente pela discordância, né? Às vezes nós vemos algumas pessoas questionando determinado assunto, mas simplesmente pelo fato de ter o prazer de discordar. Não, foi um pouquinho diferente. Esse questionamento de Abacuque ele vem sim por uma série de sentimentos e virtudes que a gente conhece bem o que estava acontecendo ali. E somente alguém com muita intimidade com Deus teria condições de ter essa liberdade. E aqui Abacuque ele utiliza da intercessão como uma ferramenta utilizada. Abacuque tinha tanta intimidade com Deus que nesse momento de intercessão se evidencia essa intimidade com Deus, dele para com Deus, e essa intimidade vinculada ao momento de intercessão produziu nele, e se agirmos dessa mesma forma, vai produzir em nós uma sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus e vai gerar em nós um coração cheio de esperança. Né? E aí você pode observar isso lá no capítulo de número 3. Pense a respeito, que possamos ter nos nossos corações a convicção da ação de Deus revelada por meio de Abacuque. No final do seu livro, tenha sempre a esperança em Deus. Conclusão. A intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece. E tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu o medo de se transformar em paz diante de Deus, que promove aos seus filhos a certeza de salvação. Regozijemo-nos nele. Então tenha certeza que mesmo que muitas vezes enfrentemos um ambiente caótico, devemos permanecer a Deus, porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós vamos colher, nós temos a certeza de que não importam as circunstâncias. E aí poderemos dizer como Abacuque disse no capítulo 3, versículo 17, embora, uma versão mais atualizada diz assim, ó, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem fruto, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram, nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em sua presença por sobre as montanhas. Olha, que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe e possa, assim como ele fez com Abacuque, gerar em você um coração cheio de esperança, sabendo que através da oração, da intercessão, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Deus te abençoe. Um abraço aqui do nosso amigo professor Paulinho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.